Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre a importância das universidades católicas na construção da civilização. E é claro que você, para ter o nosso programa aí, não é acessível de uma forma bem rápida, bem dinâmica, você sempre pode fazê-lo após a exibição na TV. Então é só acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com.br, e você tem acesso aí à temática daquela noite exibida pela televisão, tá certo? Além disso, também o site do nosso querido Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Ali você tem um link que dá acesso também aos principais temas debatidos aqui no nosso programa ao longo desses 6 anos, já caminhando para 7 anos de Em Pauta, debate toda sexta-feira aqui na sua TV Canção Nova, e que de fato tem feito um bem enorme a tantos que nos acompanham, não é? Eu sei que muitos nos acompanham e nos parabenizam sempre pelos temas aqui abordados, debatidos e as provocações que são feitas, porque o programa ele tem essa missão, muito mais do que dar respostas prontas. Como gosta de dizer o Frei Antônio Moser, nós estamos aqui para provocar, né? Provocar o bom debate, a reflexão, despertar a consciência para que de fato possamos construir uma civilização nova, uma civilização do amor. E aqui o papel da universidade é absolutamente fundamental. Tenho aqui uma dica nesse segundo bloco para você: reformas universitárias. Avaliação institucional participativa é aqui da Denise Leite, pela editora Voz, está aí para você, porque realmente se uma instituição quer crescer, se desenvolver, se situar bem e dar o seu contributo, ela tem que passar por constantes avaliações, não é isso, Frei Moser? Sem dúvida nenhuma, e essa pesquisadora, Denise Leite, ela trata exatamente disso, não é? Quer dizer, as demandas de uma universidade para ela que continue a ser o que deveria ser. Então, no sentido de pesquisa, no sentido de ensino, no sentido de extensão, né? E agora, evidentemente, se for católica, também no sentido, como foi bem colocado pelo Paulo Agostinho, né? No sentido pastoral, no sentido ético, no sentido de formar a pessoa, e essa pessoa dentro de um contexto de sociedade. Tá certo. Ó, então tá aí a dica para você, e isso é muito importante porque você tem a oportunidade, além do que a gente conversa aqui no programa, também aprofundar um pouco mais, não é isso? Professor, nesse segundo bloco a gente quer saber o seguinte: eu falava ainda a respeito da questão do professor, e nesse tocante ao universo ainda católico, ou seja, das universidades católicas, falando de identidade, falando da sua missão, e obviamente o profissional que ali está, né? O professor que tem a missão de passar esse conteúdo, essa ideia, essa formação para o alunado como tal. O Papa chamava a atenção justamente de uma certa ausência sentida no corpo docente, assim, de uma ausência de um amor, parece que mais evidente por Cristo. E aí vai fazendo que, dada a ausência desse amor, dessa paixão por Cristo, que outros elementos fossem entrando, e essa bem chamada a atenção do senhor aqui no primeiro bloco, né, feita pela PUC aqui em Belo Horizonte, por exemplo, essa pastoral universitária, quer dizer, foi ficando cada vez mais rala, mais superficial, em algumas universidades quase inexistente. Sim. Agora, assim, eu acho que varia, como o Frei Moser disse, de universidade para universidade, né? Pegando o caso, por exemplo, eu acredito também que outras universidades façam o mesmo. Por exemplo, a Unicinos também tem um trabalho fantástico nesse sentido, né? Mas a PUC Minas, ela sempre reserva, no final de cada semestre, né, uma semana de avaliação e planejamento. E nessa semana são colocados temas também em nível de formação espiritual. Eu achei interessante que eu abri ontem, né, para fazer minha inscrição nos temas, e abri lá Engenharia Civil, tinha lá um tema de espiritualidade. Né? Então, assim, eu acho que isso depende muito, né, da universidade. Pelos alunos, a gente percebe que eles, né, aqueles que já tiveram experiência em outras universidades, eles percebem a diferença. Né? Eles percebem a atenção do professor, o cuidado. Né? Eu acho que é o ambiente, né? Essa ambiência que a própria universidade vai criando. Né? E essa ambiência não é só teórica,
ela é no testemunho, na maneira de ser, de construir as relações, os processos. Então, assim, eu acho que é um desafio, né? Eu acho que talvez o grande desafio que eu vejo hoje, né, para as universidades católicas é como que ele pode ajudar também, na caminhada da igreja, a formação de leigos que assumam o seu papel nesse processo. É um desafio, e ele é desafiante porque eu coordenei uma pesquisa em 91. Eu fiz um levantamento sobre a realidade, não só na PUC Minas, mas no Brasil inteiro, o perfil do estudante das universidades de ensino superior católicas. Interessante, sim. E quando a gente levantou o número de católicos, era grande. Né? 45%, que aqueles que se colocavam, que participavam, iam. Mas a gente perguntou também, você participa de algum movimento da igreja? E era grande o número, não me lembro de cabeça o número, mas ele não aparecia nos eventos pastorais da universidade. E eu acho que aí é um desafio que a gente tem que pensar. Ele faz essa separação entre a igreja, enquanto a comunidade de fé que ele frequenta, e num ambiente em que ele poderia estar participando na sala de aula, na perspectiva da extensão ou da pesquisa, ele não aparece. Esse católico, esse cristão, ele não tem visibilidade nesse setor. Então, eu acho Tá aí um desafio grande para a universidade é como fazer com que haja essa integração. Eu não sei, parece que o pessoal cria mundos distintos. Uma coisa é a universidade, outra coisa é a comunidade de fé ou a igreja. Então, isso é um desafio que eu acho E parece grande. que realmente, conversando inclusive com o arcebispo aqui de Belo Horizonte, o Dom Valmor, mas o reitor da Universidade, da Pontifícia Universidade aqui em Belo Horizonte, que é uma das maiores do Brasil e do mundo, é o Dom Joaquim Moll, né? Sim. Dom Valmor dizia que o desafio da pastoral universitária está justamente em tentar preencher essa lacuna, porque se criou, parece, de fato, essa mentalidade, não é? De que o ambiente universitário é um e a comunidade de fé é outra, e não são meio que antagônicos, quando na verdade não deveria Ele ser. está no grupo de jovens, ele participa da pastoral familiar, mas na universidade ele não se mostra presente enquanto elemento da igreja. Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos saber o que é preciso fazer, então, para começar a conciliar isso aí. Agora nós fomos às ruas perguntar também, por ser uma instituição religiosa, o que se espera de uma universidade católica? Vamos ver o que as pessoas responderam. Levar Deus aos nossos filhos, né? Hoje, nesse mundo que nós vivemos, os nossos filhos têm que ter Deus, sim, nas suas faculdades, na escola, desde o seu pré até a universidade, eles têm que ter Deus. As escolas têm, hoje, a universidade tem que levar Deus, tem que ser Deus, mostrar Deus em todos os caminhos dos nossos jovens, para ser formados jovens cheios de Deus no amanhã, né? Bom, primeiramente, ela tem que ensinar a fé e a razão, né? Então, junto, fé e razão, elas são asas que faz a gente voar pelo caminho aí do conhecimento, né? Então, se por um acaso ela só fica só na razão, ela está desperdiçando um papel fundamental no conhecimento, que é a fé. Da mesma forma que se ensinar a fé sem a razão, está errado. Então, a Universidade Católica ela tem que unir os dois, fé e razão. Que consiga educar, né, os jovens para melhorar esse mundo de hoje, trazer o amor, né, e espalhar todo o bem, né, que é o que a gente espera. Tá certo. E aí, Frei Moza? Olha, gostei das colocações. Em primeiro lugar, não é, parece que jovens que participam de movimentos e pastorais, quando chegam à universidade se escondem debaixo da mesa, não é, eles parecem que se envergonham da sua fé. Não é? Isso já é uma interrogação. E por quê? Não é? Aí começa. Em segundo lugar, gostei muito da colocação, não é, de quem leu certamente um documento do João Paulo II sobre fé e razão, dizendo que são as duas asas, não é, sem as quais você não voa, fé e razão. E isso já vem lá de 1100 e não sei quanto, o santo lá de Cantuária, como é que era o nome dele mesmo? Ah, você também não se... Como é que se chama? Anselmo de Cantuária. De Cantuária. Em todo caso, razão e fé, ou seja, se complementando. E lá para trás, evidentemente. Tá. E outra colocação interessante, a Universidade Católica, ela não só conjuga razão e fé, mas deve ser um campus do amor, onde as pessoas se entendem, se entreajudam, e o senhor se referiu muito bem ao clima. Isso vale também para as escolas. Uma escola católica que não tem um clima de acolhida, a família, os problemas da vida, ela não é uma escola. E tem, infelizmente, muitas escolas públicas que têm nível intelectual, mas o coração não bate, não é, no lugar que devia bater.
Tá certo. Agora, ô professor, uma das críticas que se fazem às universidades católicas, muitas vezes, é que elas parece que se tornam ou se fazem incompatíveis com essa, hoje, compreensão laica da sociedade, como se debate e se fala por todo lado. Será que as universidades católicas representam mesmo uma espécie de freio para as ciências em geral e as denominadas, por exemplo, ciências humanas em particular? O senhor acha disso? Não, eu acho que não. Se a gente olhar em todos os campos das ciências, nós temos grandes pesquisas produzidas em universidades católicas. Eu acho que a gente não tem que, talvez, fazer esse tipo de relação, porque a ciência ela não pode ter o freio simplesmente por uma questão religiosa. Eu acho que nenhum cientista, né, que realmente tenha valor, que quer a verdade, porque o mandato primeiro do Evangelho é a verdade. Claro. Né? Nós temos um compromisso com a verdade. Você pega o documento, né, do Vaticano sobre as universidades católicas, Ex Corde Ecclesia, ou a Sapiência Cristiana também, coloca o tempo inteiro a questão da busca da verdade. O Frei Moser fez referência à busca da verdade. Então a gente tem que ter um compromisso com a verdade, porque a gente sabe que a verdade liberta. Né? Agora, essa verdade, ela tem implicações éticas. Então, eu acho que hoje fica mais claro em todo o campo da ciência que não há ciência sozinha. Ela tem que ter um campo de pesquisadores, um grupo de pesquisadores. Por exemplo, eu quero fazer um projeto e apresentar um projeto ao CNPq ou uma entidade de fomento. Se ele vai atuar em áreas que são de contato com seres humanos ou animais, eu tenho que ter um documento que passa pelo Comitê de Ética da instituição. Sou então, presidente do Comitê de Ética da Universidade Católica de Petrópolis. E nós vamos analisando um por um, dos projetos. Um por um. Então, nesse sentido, eu acho que a ética faz parte do campo de reflexão e de pesquisa de qualquer área de conhecimento. Se o senhor me permitir, assim me chamou a atenção, pesquisa católica, etc. Uma curiosidade, puxe na internet cientista e coloque católico, aí você vai ver uma lista enorme. Cientista judeu, uma lista enorme. Cientista muçulmano, uma lista enorme. Ou seja, os religiosos, no sentido amplo da palavra, sempre tiveram inúmeros pesquisadores. Não é? Eu acho que a gente nunca pode esquecer desse momento histórico em que se diz, não, porque é um Estado laico, aquelas coisas todas. É só puxar na internet para você ver. E, inclusive, há, digamos assim, uma artificialidade nessa oposição. A fé não impede a pesquisa, pelo contrário, ela leva. Nós nunca saberemos o suficiente sobre Deus. Então você está sempre pesquisando. E há um mito aí da objetividade, como se não eu jogasse fora meus valores. Exato. Né? Aliás, vale fazer a memória aqui, Frei Moser, das universidades, como surgiram no contexto cristão, os grandes nomes. Eu estava esperando aí, estava esperando... Não, porque realmente é oportuno dizer. Nesse momento histórico... Sobretudo para os mais jovens, nesse momento histórico é bom lembrar. Em primeiro lugar, nós tivemos um período, eu dizia, pós-constantiniano, lá pelo ano 400, 500, em que não os povos bárbaros eram os romanos decadentes, os povos nórdicos, eles foram se estabelecendo, e aí vem pelo ano de 800, Carlos Magno, aquela coisa toda. E onde é que se concentrava o saber? Se concentrava em torno dos mosteiros. O resto não existia mais. Muito bem. E onde surgiram as primeiras universidades? Justamente à sombra das igrejas, das catedrais. Paris, Nápoles, Cambridge, Oxford e assim vai. Você vai olhando, realmente surgiram à sombra das catedrais. E mesmo hoje, é impressionante o número de universidades, por exemplo, eu peguei aí 1.358 universidades católicas. É muita coisa, não é? No mundo todo. Agora, gozado dessas, 114 são dos jesuítas. Inclusive, você chega em Katmandu, lá no Nepal, você olha um prédio enorme, só pode ser jesuíta, né? Só pode ser. Ou é salesiano aqui no Brasil. Não, gente, aqui fora de brincadeira, na realidade, olha, a igreja está presente. As universidades católicas têm peso. Por exemplo, mesmo a Universidade de Petrópolis,
não é, que teve aí momentos de dificuldade, outras tiveram dificuldades financeiras, não é? Então, mas tem nome, tem respeitabilidade pela seriedade. O senhor colocou magistralmente a seriedade. O pessoal sabe que aquilo leva a sério. Há umas cadeiras mais, outras menos, mas em todo caso há uma tônica. Isso eu acho que nesse momento a gente não pode esquecer. As universidades católicas têm dado, no passado, não é, elas são o berço, e no presente elas continuam dando uma grande contribuição em termos de cultura, de civilização, de bons costumes. Enfim, eu acho que elas merecem todo apoio e deveriam ter subsídio, não é? Mas um subsídio real para poder levar adiante essa bandeira. Tá certo. Já já o senhor responde sobre a questão. É um dado curioso, né? Porque nós falamos de universidades católicas, as chamadas pontifícias, né? Pontifícias universidades católicas. Por outro lado, temos também as religiosas, eu citava há pouco, os jesuítas, também tem os franciscanos, salesianos e assim por diante. Não é um pouco a diferença, acho que é um dado curioso e interessante, mas depois, no nosso terceiro bloco, professor, de fato, aquilo que são as propostas para que realmente esta interação ela possa acontecer e, de fato, as pessoas conjugarem aí a questão da espiritualidade e da cientificidade, né? Acho que precisamos fazer aqui essa síntese, especialmente para você que está nos acompanhando. Rápido intervalo e já já voltamos para o nosso terceiro bloco.